Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, esse é o programa Realidades. Eu sou Elizabeth dos Santos, professora de Administração do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, localizado na cidade de Caruaru, Pernambuco, e hoje estamos com o senhor Roberto Gersino para conversar sobre o São João de Caruaru e a pandemia. O São João de Caruaru é uma das maiores festas do estado de Pernambuco, tendo como foco a cidade de Caruaru, localizada na região agreste do estado. A festa acontece durante todo o mês de junho e movimenta diferentes segmentos da cidade para receber visitantes de todo o Brasil. Por ser uma festa popular em sua origem, possui ampla participação de mestres, artistas e organizações culturais que se organizam durante todo o ano para fazerem a festa acontecer, como é o caso do Boi Tira-Teima. Com o contexto da pandemia, o São João foi cancelado pelo segundo ano consecutivo, o que trouxe inúmeros desafios para essas organizações. Bom, vou conversar com o senhor Roberto Gersino, mestre do Boi Tira-Teima. Senhor Roberto, é um prazer, uma alegria estar com o senhor aqui nesse episódio do programa Realidades. Eu vou pedir para o senhor se apresentar, inicialmente. Fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória, pode ser? Pode sim, Elizabeth. É um prazer poder participar deste programa com você. Meu nome, você já falou, Roberto Gersino da Silva, bem nordestino, da Silva, filho do mestre saudoso Gersino Bernardo, que era o mestre do Boi Tira-Teima. Boi Tira-Teima este é um foguete fundado em 5 de outubro de 1922, portanto, esse ano completa seus abençoados 99 anos, caminhando para o centenário 22. E eu, como filho do mestre, um dos filhos do mestre, porque da junção matrimonial do mestre com a matriarca Lindaura Severina, nasceram 22 filhos. Desses 22, eu sou um deles. Estamos à frente desse foguete. Eu sempre me coloco como coordenador do grupo. E nessa semana, uma pessoa da Fundarp me indagava se eu era o mestre do boi. Eu falava do mestre Gersino, com a partida dele, Dona Lindaura, matriarca, assumia essa condição de mestre do boi, e a matriarca, em 2017, também parte para o Oriente Eterno. Então ficam os filhos, e eu me denomino de coordenador do grupo. Não sei se cabe a mim essa posição de mestre do boi. Então estamos aí, nessa caminhada, nessa empreitada, junto com o restante dos filhos, neto, bisneto, tataraneto, que restaram para que pudéssemos seguir com este foguete do Boi Tira-Teima. Perfeito, senhor Roberto. E como nesse primeiro bloco a gente vai fazer uma apresentação, geral, assim, do Boi Tira-Teima, do senhor, eu queria perguntar quem é que faz parte do Boi Tira-Teima hoje em dia? Quantas pessoas e quais as principais atividades que são desenvolvidas pelo boi? O Boi Tira-Teima, ele hoje compreende uma quantidade de número de participantes em torno de 50 a 55 integrantes, e para as apresentações tem que ter uma equipe técnica de apoio, completando aí 60 participantes nesse grupo. Praticamente todo de uma só família, porque aqueles que não são famílias consanguíneas são os agregados, como diz, que é o cunhado, é o genro, é o primo, e aí por aí vai. Então são 60 participantes do grupo como um todo. E estamos num momento em que o Boi Tira-Teima ele não se limita apenas ao foguete, a praticar a brincadeira em si. Ele passa também a fazer um trabalho de cidadania no contexto familiar e no contexto comunitário. Então, nós participamos de eventos multiculturais, independente de ser o foguete puramente para que o Boi Tira-Teima participe. Então, todo e qualquer evento cultural celebrado no estado, na cidade, no país que fomos convidados, assim estamos lá para fazer o nosso trabalho. Existe uma apresentação, que é aquele tipo de apresentação que é a evolução em rua. É o cortejo em rua, onde nós fazemos o cortejo
levando o público para um lugar apoteose onde acontece o evento principal. Como também temos a apresentação de arena, que é aquela dos elementos que são místicos, humanos, fantásticos e animais se misturam em evolução e nos apresentamos em arena, onde a percussão se perfila e nomeia todo e qualquer elemento que ali está, para que possa o telespectador poder entender o que ele está assistindo. Porque não basta sair tocando o maracatu de baque virado, sem que a pessoa tenha noção do que está assistindo. Então nós procuramos exemplificar todos os elementos, todos os personagens, inclusive exemplificar aquela velha história, que é a história de Caterina, grávida do seu filho, que o desejo de comer a língua do boi bonito da fazenda que trabalhava com o Pai Chico e o Mateus, e com o sacrifício do boi para que possa ter a língua para que ela comer. Então, toda essa evolução e essa exemplificação nós damos em apresentação de arena. Sim, eu lembro, inclusive, de ter participado de um desses cortejos, né, do Boi Tiratema. E uma coisa que eu percebi, seu Roberto, foi que é extremamente cansativo, né? Vocês passam o dia todo andando por várias ruas de Caruaru, né, mostrando o boi, né, e essa história, contando essa história. Como é essa atividade do cortejo, assim, para a família como um todo? Olha, o cortejo ele é exaustivo, porém é satisfatório e gratificante para todos os brincantes. No passado, logo no início deste foguete, quando ele foi fundado com o intuito de se brincar de carnaval. Na época, existiam um clube de elite na cidade, os blocos, e os trabalhadores braçais, sapateiros, o pessoal que trabalhava em construção, não tinham dinheiro para gastar nem oportunidade para brincar. Então ficavam muito restritos a só assistir. Com o pensamento se juntaram, fizeram esse foguedo para que pudessem se ultrajarem e sair nas ruas em evolução, pedindo dinheiro nas portas para que o dinheiro pudesse servir para eles tomar as cachaçinhas deles. E assim tornou-se um grupo de Bom Meu Boi com brincantes. Com o passar do tempo, isso vai tomando um vulto diferente, vai se profissionalizando, vai tomando uma vestimenta outra, vai tendo os figurinos e aumentando a quantidade de alegoria devido ao número de pessoas que também queriam fazer parte disso. Então, no carnaval, é costume sair os 3 dias de carnaval. Existia uma semana pré-carnavalesca, que a semana pré se começava na segunda-feira, 8 dias antes do carnaval. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tinha esse carnaval na cidade de Caruaru. Terminando com o sábado de Zé Pereira, o sábado de sexta-feira de Zé Pereira e o Raimundo. Então, tinha tudo isso. Quando se voltava no sábado à noite para casa, tinha o trabalho de trocar todo aquele figurino, toda a vestimenta, para que no domingo pudesse estar pronto. Então, no domingo saía, domingo de carnaval, segunda de carnaval, terça de carnaval, só se parava na quarta-feira, na verdade. Então, se andava a cidade inteira fazendo carnaval. O carnaval na cidade de Caruaru chegou um tempo que acabou, foi extinto. Hoje tenta se resgatar de alguma forma um dia de pré-carnavalesco aqui. Mas aí o Tiratema, ele nunca deixou de participar do carnaval do Caruaru. São 99 anos, participando todos os anos. De modo que você pode ser testemunho vivo do nosso cortejo do carnaval, quando saímos lá do bairro das Rendeiras, caminhando, perfilando pelos bairros da cidade até a terça-feira à tarde. E sai no domingo, se anda o domingo o dia todo, se guarda à noite. Na segunda se anda novamente, à noite nós voltamos para casa, que aí na terça, hoje nós temos uma realidade, que é de participar de um encontro de bois lá na cidade de Olinda. Mas quando não tinha esse encontro de boi em Olinda, que já faz 12 anos que nós fazemos esse encontro, nós fazíamos domingo, segunda e terça de carnaval aqui na cidade. É cansativo, é assim, mas é prazeroso, onde muitas vezes, quando chega em casa de volta, chega todo morto, acabado, cansado, mas com prazer de poder fazer a coisa acontecer. Por amor, se faz por amor, na verdade. Sim.
E o senhor comentou que são recolhidos recursos financeiros, né, ao longo dos cortejos, algumas vezes. E aí eu queria já perguntar como é essa questão da renda, né, do Boitiratema. Esses recursos que são recolhidos no cortejo fazem parte dessa renda do Boitiratema? Existe outra também? Não, no passado, você costuma ir lá no passado até chegar a contar na história do presente. No passado, para que o boi pudesse sair, realmente chegou um tempo que precisava ter os figurinos, ter os couro para botar nos instrumentos, que era couro de bode, tinha tinta para pintura, lantejoula, os brilhos, tudo isso, fitas, flores, para fazer estandarte. Então, existia um livro chamado Livro de Ouro. O que era esse livro de ouro? O mestre saía, junto com alguns personagens, trajadozinho, no comércio da cidade, angariando dinheiros. Então, nesse livro, o comerciante botava o seu nome e o valor que estava doando. Então, quando mostrar esse livro a outro comerciante, naturalmente, ele não queria ficar para trás, ele queria botar ou igual ou mais um pouquinho. Então, esse livro se revertia no que a gente precisava para fazer a coisa acontecer. Com o dinheiro desse livro, se comprava alguma coisa, se fazia as fantasias. E nos cortejos de rua, de porta em porta, sempre se arrecadava algum dinheiro do pessoal para que o boi pudesse dançar na porta de cada um. No final do carnaval, essa arrecadação que era feita, ela era junta, toda ela, e ali fazia uma divisão para os integrantes poder receber. Então, era uma forma de gratificar cada um pelo esforço de brincar, então dividia por partes iguais para todo mundo aquele respaldo. Hoje, com o passar do tempo, isso mudou. O livro de ouro não mais passou a existir. Mas a prática de se recolher algum trocado nas portas permanece. Até porque os moradores mais antigos criaram essa prática e eles mesmos hoje chamam para poder gratificar os brincantes. E já existe hoje alguma coisa chamada cachê, que é quando a prefeitura, ou quando nós somos contratados, tem um valor que se paga por aquela apresentação, para que nós possamos pagar a cada integrante que dali participa. Então, se vive praticamente hoje dos valores arrecadados nas apresentações, para que possamos nos manter. Porém, nós estamos hoje com o patrimônio vivo do município. Fomos contemplados agora em 2020, que já tem uma rendazinha para o grupo, onde esta renda pode servir para manter o grupo na comunidade com ações e atividades culturais com sua comunidade. Muito bom, senhor Roberto. E como foi o processo para conseguir ser aprovado como patrimônio vivo? Olha, a nossa história contada, que é uma história oral, ela, e pelo conhecimento e a história nossa de resistência, essa teve um contorno muito forte. Porque temos vários candidatos na cidade, onde um dos candidatos foi escolhido pela votação pública, o público escolheu um dos candidatos, esse foi o Sr. Luiz Antônio, ceramista do Alto do Moura, e entre os demais houveram mais 3 candidatos, pessoa física. O Sr. Luiz Antônio foi escolhido pelo voto popular, Seba foi escolhido pela comissão da Fundação, seu Azulão também pela comissão da Fundação, seu João do Pife também, e o Boitiratema, enquanto grupo, com CNPJ, também foi escolhido pela equipe da Fundação, aonde elegeu entre todos que tinham CNPJ, para que pudessem participar desse primeiro momento e ser o primeiro patrimônio vivo jurídico de Caruaru. A história contada, o tempo vivido, a resistência, foi o que contou muito mais para que nós pudéssemos ser contemplados. Para você ter ideia, os elementos do boi, a estrutura do boi, a estrutura do cavalo, a estrutura do cavalo marinho são as mesmas de 1922. Então, essa oralidade contada faz com que nós possamos ser contemplados com muitas coisas. Ainda tivemos, dentro desse contexto, a própria tese de doutorado, doutora Elizabeth, contando nossa história, que nos ajudou. Nós tivemos uma experiência internacional quando participamos do CIOF,
que é a Conferência Internacional de Folclore, realizada lá em Istambul, na Turquia, e nós fomos até lá participar desse evento. E lá trouxemos certificação, trouxemos um livro contando uma história também internacional. Então, tudo isso faz com que nós possamos contar a nossa história e ser efetivado para o patrimônio vivo do Estado. E agora estamos tentando também, a nível de Pernambuco, quem sabe sermos contemplados. Escrevemos em 2020, não conseguimos, mas reiteramos agora em 2021 para tentarmos também, porque o resultado de tudo isso é um trabalho social sendo feito dentro da comunidade. E o senhor comentou aí sobre várias figuras importantes para a cidade, né? Azulão, Seba. E aí eu queria perguntar agora qual a sua visão sobre as culturas populares, de uma forma geral, na cidade de Caruaru. A cultura popular, no seu todo, né? Eu, quando falo no seu todo, falo a nível municipal, estadual, federação, porque o nome já diz cultura popular. Ela tem que ser feita por um povo, para o povo, com o povo e no meio do povo. Então ela se torna muito mais popular ainda. E aí, para você ter ideia, nós não nos sentimos bem em fazer ela em um local onde o povo não participe. Porque no nosso próprio cortejo, a interação de Mateus, Caterina, burrinha, cavalo, pastor, o próprio boi, com a comunidade, né, na periferia, ela se mistura numa só história. Ela se envolve numa só história. Então, a cultura popular, ela é a pedra preponderante para mover toda e qualquer cultura. A cultura elitizada, ela não chega lá quando é popular, né? A cultura hoje que nós temos, todo tipo, que seja a cultura de um povo, toda tem que começar pela popular. Se ela não for popularizada, ela não pode chegar onde está. Eu costumo dizer sempre que eu, quando fiz uma mistura da minha percussão com o metal de sopro, que era uma prática do mestre Gessinho, ele era um músico de ouvido, e minhas irmãs herdaram isso, e eu trouxe o metal para a nossa percussão tocando maracatu, e daí surgiu também a orquestra Tiratema, porque eu costumo dizer sempre, se eu tivesse só no tradicional, como antigamente, talvez ninguém parasse para me ouvir hoje. Então eu tenho o tradicional hoje e misturo com o moderno, para que possamos, nessa mistura, ter um contexto mais eficaz. Se eu tiver algum canto com o meu povo, e uma banda da vida, uma calcinha preta, um velho safadão, ou outra banda estilizada tocar, meu povo vai tudo ouvir. Eu quase fico sozinho. Mas eu também preciso, quando começar os meus tambores tocando, minhas alfetas tocando, os afoxés, o metal junto, eu tenho que chamar a atenção de todo mundo para me ver também. Então, a importância da cultura popular, como um todo, ela tem sentido, porque sem ela não se chega a lugar nenhum. O próprio instrumento que é tocado nas grandes bandas são os instrumentos tocados na cultura popular. Então, só em função diferente, que eles têm uma conotação diferente. Mas ela é a base de tudo. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Então vamos continuar agora com o bloco 2. Seu Roberto, eu vou lhe perguntar agora sobre o São João de Caruaru. Como o senhor definiria essa grande festa, né, que é o São João de Caruaru? São João de Caruaru é uma mola propulsora da nossa região. Recordo-me perfeitamente, em anos atrás, quando era garoto, eu participava do São João da cidade com as festas de rua. Ainda não existia aqui essa festa, esse monumento que é o polo central do São João de Caruaru.
era a Rua Manuel Claudino, era a Rua Capitão Zezé, era a Rua 3 de Maio, 27 de Janeiro, 27 de Janeiro e outras, Palhoção do Petrópolis, Palhoção do Zé Lucia, a Rua João José do Rego, né? Tinha o Caruá com suas festas, o comércio fazia também suas festas, o Intensibal fazia também seus forrozão, e as ruas eram enfeitadas, onde os moradores faziam suas fogueiras. Caruaru acendia realmente uma centelha ardente em cada rua, onde nós tínhamos aquela troca de energia, onde se fazia compadre e comadre em torno das fogueiras, onde se botava as bacias com água para ver quem ia casar no ano seguinte ou não. Então eram histórias que a gente fica no imaginário e fica a saudade. E a saudade nos diz que é a vontade de ver de novo. Isso é uma coisa que não volta mais em nossas mentes. Então quem foi do tempo que eu fui, que lembra disso, sabe o que eu estou falando. E passando o tempo, o São João vai tomando um vulto diferente. Para a gente mais antigo, mudou. Para os mais novos, melhorou, né? Então vem em seguida o São João sendo realizado ali no INSS. Já vem um polo ali com uma grande palhoça, onde no longo da avenida vai se concentrando as festas juninas. E aí vai se perdendo aquela festa familiar que todo mundo fazia só em casa. Porque o que era feito em casa, o pessoal começa a vir fazer no centro da cidade. Vem o contexto com o trem do forró, que era algo fantástico, que marcava os finais de semana da cidade. Já no sábado cedinho, se concentrava a multidão na estação ferroviária e ao longo da linha férrea até Gonçalves Ferreira, para ver o trem passando, já fantasiado, cheio de bandeirolas, o povo tocando, dançando e a multidão acompanhando. Então, quando o trem chegava na estação ferroviária, já descia todo, desembarcava todo mundo, muitos sanfoneiros, muitos forrozeiros, banda de pifo, bacamateiro, e aquela multidão se encaminhava para o largo ali da coletoria, em seguida do INSS, com as palhoças tocando e a festa continuando. Mas é um tempo que o pessoal vai deixando suas casas, se concentrando aqui, até quando se monta um circo, é um de circo grande, aqui no pátio de evento. O pátio, por ser grande, é montado uma lona de circo e ele vai estirando, ele vai vindo do INSS, daquele pátio da coletoria, vai se estirando para vir até o espaço da Caruá, a antiga Caruá, onde logo depois vai se tornar pátio de evento. A Caruá era uma fábrica, né? Era uma fábrica da Caruá, que aqui existia, que era a fabricação de corda. Aqui tinha o plantio da própria Gave, que era o Caruá, deles tirava o agave deles, fazia a tecelagem e se fabricava as cordas. Então aqui se tornou esse grande pátio de evento. Quando tínhamos os trios, o desfile das drilhas, que começava na Agamenon, no final da Agamenon, descia a avenida e vinha terminar aqui no pátio de evento. Depois isso foi acabando. O espaço do INSS, da coletoria, ele vai também acabando e se concentra todo o evento aqui no pátio de evento, Luiz Gonzaga. Com essa concentração daqui até a estação, foi se tirando mais aquelas festas familiares de casa e vindo mais para cá. Até porque os mais idosos, os mais saudosos, tendem a continuar com suas fogueiras, suas festas em casa. Mas mesmo assim os jovens correm para cá. Mesmo assim, quando a fogueirinha vai acabando, até os próprios saudosistas vão correndo para cá, que aqui se concentra tudo. Não é? Hoje, com a descentralização do São João, também para a zona rural, está se voltando a gente matar a saudade do São João de antigamente. Mas nos traz muita saudade do que acontecia, que o São João de Caruaru, ele é pioneiro, foi pioneiro, ele não vai acabar nunca. E esse contexto traz a economia funcionando de uma maneira extraordinária, porque a Feira da Sulanca, que existe hoje nesse polo de confecção, eu não tenho dúvida que ela surgiu
em decorrência do São João. Porque era quando todo mundo comprava a roupa de São João. Ninguém nem levava de comprar roupa para vestir. Vamos comprar roupa de São João, o sapato de São João, o chapéu de São João, a comida de São João. Então, todo mundo tinha que comprar. O método de fazendas, que chamava o tecido, hoje chama tecido, mas era comprar um método de fazenda para fazer a calça de São João para fulano. Então, foi disso aí que as cidades vinham para cá também fazer suas compras, e aí vai se tornando um polo de confecção muito grande. E hoje Caruaru, Santa Cruz, Toritama são o que são, porque as festas trouxeram essa condicionalidade para que pudesse tornar esse polo de confecção. Então, São João, ele é muito poderoso, muito forte, potente, e essa fonte de energia e de renda que proporciona tudo isso. Então, hoje, o São João condiciona não só a cidade, mas o país, para que possamos ter uma festa tão forte. Já tivemos, era o trem do forró, caravana do forró, o voo do forró. Então, até os aviões vinham trazer os forrozeiros para cá. Então, já foi muito forte. E a gente tem saudade, e quem sabe um dia tudo isso volta novamente. E como o senhor avalia o São João hoje, né? Porque pelo que o senhor falou, muita coisa não existe mais, né? Isso tudo. A gente tem um São João num novo formato, né? E aí como é que o senhor avalia esse formato atual? O formato de hoje, comparando com o de antigamente, ele se elitizou, se modificou, se modernizou. E eu venho comparando com, por exemplo, as quadrilhas. Quadrilhas tradicionais, elas estão praticamente sumindo. Talvez nós tenhamos uma em Caruaru, uma que arrasta pé. Essa ainda é tradicional. Mas o restante todo ela se elitizou. Então a gente vê hoje muita purpurina, enfeites, fantasia, coreografias, e não tem mais aquela história do matuto que fazia o casamento, que tinha o padre, que tinha a noiva, que tinha o noivo, que tinha aquelas brincadeiras tradicionais. Então assim é o São João. O São João hoje, ele modificou para a atualidade do jovem, essa é a realidade, e ficou diferente para os mais antigos. Que os mais antigos hoje estão indo com esse saudosismo dele, e o jovem está ficando com a realidade de hoje. Então, o São João de hoje, ele está tão importante para os jovens, como era o de antigo para os mais velhos. Então, se modifica porque é necessário. As empresas chegam e patrocinam. As empresas chegam e modificam. E faz o modo dela. Então, hoje o São João, ele é empresa. Ele deixou de ser, como eu costumo dizer, o nosso foguedo, que éramos o brincante, para sermos hoje integrantes, componentes. Então o São João deixou de ser uma brincadeira de São João para ser uma empresa fazendo um movimento empresário hoje em dia. Então você tira pelos próprios cantores. Quem era no passado, quem vinha para cá, que vinha um trio, com um caçote do forró, um trio nordestino, que era 3 pessoas ali tocando, o Luiz Gonzaga com sanfona, tem zabumba, né? Então hoje vem bandas que movimentam uma rica estrutura, né? Você vê hoje que para caber o Luiz Gonzaga da época, trio nordestino, até no caminhão se fazia. Uma caravana do Ivan Bulhões, uma caravana do próprio Lídio Cavalcante, né? Se fazia uma festa com 10, 12 artistas ali em cima. Hoje um palco enorme para caber um artista com a banda maior do mundo. Então, hoje é outra realidade. Hoje está muito mais bonito, está muito mais completo, hoje tem muito mais elementos do que no passado. Então, tudo isso faz com que a gente possa entender que o São João de hoje nunca mais vai ser como de antigamente. Mas, com certeza, ele tem a cara do hoje, que a gente é o que vê, é o que desfruta e é o que traz a riqueza para a cidade e para quem precisa dele também. Sim, vai mudando, né? Conforme vai mudando, o povo vai... Vamos passando, nós somos passageiros aqui, então quem fez a coisa de um jeito já se foi, quem chega é outro, filho do produtor Cicrano, filho do produtor Beltrano, que papai fazia assim, mas hoje tem que ser de outro jeito. Então as modificações vão chegando, a gente vai aceitando e vai melhorando, vai sendo a coisa diferenciada. Sim. E o Boi Tira-Teima no São João, como é que ele atua? Olha, o Boi Tira-Teima, ele é uma peça fundamental. Nós participávamos de festas de bairro,
festas de rua. Já existia naquele tempo, onde naquelas festas, digamos que em Caruaru nós tínhamos a festa de Zé Dinei, tínhamos as festas das Rosas, a festa do Bar do João Coveiro, tínhamos a festa do comércio, e lá nessas festas existia um espaço onde o boi poderia fazer uma sua apresentação, não de evolução nas ruas, porque nós temos os parques de diversão montados, nós temos os pastoris, tudo aquilo que ele não tinha como estar na rua fazendo sua evolução. Mas naquele espaço reservado, a gente podia colocar, como chamava naquele tempo, os batuqueiros, onde o mestre ficava no cantinho e fazia o que fazemos hoje. Estamos voltando hoje a fazer o que fazia há 30, 40, 50 anos atrás, que era chamando os elementos um por um, mostrando ao povo, o povo ali vendo, entendendo o que era aquilo. Então no tempo isso se perdeu, e hoje nós voltamos com essa mesma prática dentro do São João, porque o São João nos condiciona a ter um polo dos brincantes, que era chamado Polo das Quadrilhas. De uns anos para cá tomou esse nome, é o polo de cultura popular, denominado de Polo dos Brincantes, onde o boi pode vir com sua batucada, hoje percussão, é colocada no palco, onde tem toda a iluminação, aparato e condição para que eles possam apresentar, e daí eles vão chamando seus elementos humanos, fantásticos animais, um a um, mostrando para o público e mostrando os elementos que eles têm. Então, para você ter ideia, dia 30 de junho, que é o mês do São João, é o dia nacional de Bumba Meu Boi. E pouco isso é celebrado. No Maranhão isso é celebrado a festa do Bumba Meu Boi esse dia. Carol não tem vivido isso. Nós hoje, enquanto patrimônio vivo, precisamos resgatar isso, trazer para essa realidade, para esse contexto, e procurarmos, junto com a Fundação de Cultura de Caruaru, colocar no dia 30 de junho como essa celebração. É quando termina o São João da cidade e nós podemos celebrar essa data. Então o boi, com seu personagem de Mateus, de Catirina, né, do Pai Chico, o índio, os caboclos, as baianas, tudo são elementos num contexto junino. E tudo tem a ver, porque quando foi pelos escravos instituído o Bumba Meu Boi, não tinha tema, mas o Bumba Meu Boi era quando os escravos estavam nas fazendas trabalhando, com os animais da fazenda, e à noite não tinha o que fazer. Então se fazia uma fogueira e se inventava os animais que eles trabalhavam, faziam boi de tecido, de cipó, de madeira, e se vestiam para brincar em torno da fogueira. Então você vê que a fogueira hoje é o elemento de São João e que se remete a quando foi constituído a brincadeira do boi, do Bumba Meu Boi, para o Brasil. Então o boi tem esse fundamento para a gente enquanto brincante dentro dos festejos juninos. Participamos já ultimamente no próprio São João, do São João da roça, do São João da cidade, do São João na própria capital, que depois dele foi um festival nacional de circo, mas foi já contratado dentro do próprio São João. Sim. E aí, seu Roberto, o senhor falando aí, o senhor tocou em vários elementos interessantes, né? Um deles foi que existe, por exemplo, um palco que vem um grande cantor, né, se apresentar nesse espaço que a gente está, né, conversando agora. Existe o outro polo, que é para as culturas populares, existe o polo na roça, né? Existem vários polos. Então, eu fiquei me perguntando aqui como é a construção desse grande evento, considerando tantas linguagens diferentes, sabe? Tanto o artista que vem para a massa, quanto as culturas populares que são do povo, né? Quanto o pessoal que está no contexto não urbano. Como é esse diálogo, assim, para construir esse mega evento? Essa interação é feita pelos governantes da cidade para que possa realmente atender a todas as linguagens. Porque o boi, alguém pode perguntar, o que é que tem a ver o boi com São João? Tem sim, é cultura popular. Cultura popular não tem local para se apresentar, nem dia nem hora, ela tem que estar em todo espaço se celebrar a cultura. Aí você tem o bacamateiro. O bacamateiro também é um elemento do São João, da roça, do agricultor, né? Você tem a banda de pífano, que vem com as tabocas, com as alfaias, com a dança, com o chachado. Você tem o embolador de coco, que representa muito bem o homem nordestino. Então você tem que ter, dentro desse contexto, desse gigante, esse mega evento, espaço que possa contemplar todas essas figuras, porque ele passa o ano inteiro
sem ter um espaço para se apresentar, esperando esse momento. Então, quando esse momento chega, a gente agradece para os governantes da cidade que procura um polo para que cada um possa se apresentar. Você tem ideia, o Tiratema, por N vezes, já tem a oportunidade de estar no palco principal do São João da cidade. Isso os cantores, alguns deles, como Renildo Cardoso, o próprio Valdir Santos, fizeram letras com o contexto do Bumba Meu Boi, e na abertura do São João nós tivemos presente. Tem um ano que a abertura do São João, acho que foi em 2017, 2016, foi aberto pela cultura popular, onde em cima do palco foi aberto pela banda de pífano, pelo Bacamateiro, pelo Bumba Meu Boi, e foi um momento mágico. Nós hoje estamos tendo, a cada ano, foi formada aqui uma orquestra de pífano. Onde já se viu isso? Essa orquestra de pífano está abrindo o São João, os festejos juninos. Então, essa desmistificação dos palcos e dos polos é algo que contempla a cada linguagem no seu devido lugar. Você tem ideia, nesse mesmo universo do São João, nós temos um polo alternativo, que é um polo onde tem até o rock. Então, quem vier para o São João de Caruaru, ele vai ter acesso a toda a linguagem universal da cultura. E toda ela, se tem ideia, elas partem do pressuposto da cultura popular. É incrível. Os instrumentos usados, os elementos usados, para que essas melodias possam ser tocadas, toda ela tem o toque da cultura popular. Então, esse universo dos festejos juninos tem essa magia de poder contemplar tudo e a todos. Quem vem para cá, vê de tudo um pouco. E quem sabe fazer alguma coisa, também participa do contexto junino da cidade. Sim, é uma festa muito democrática, né? Muito democrática. Isso atende do artista da cerâmica, ao pessoal de terreiro, ao Bumba Meu Boi, à banda de pífano, ao cordel, ao poeta, ao embolador, cantador de viola, ao artista de massa, ao rap, ao rock. Todos, sem distinção, têm acesso aqui. E ainda as comidas típicas da região, o que vem de fora para cá, as comidas gigantes, que é um polo enorme de comida gigante em Caruaru. Você tem pamonha gigante, pé de moleque gigante, cocada gigante, tem o quentão gigante, tem o milho gigante, bolo gigante, tapioca gigante, de tudo aqui se faz. Então, esse universo cultural que a cidade apresenta nesse mês é algo que já está nos deixando muita saudade. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Começar o bloco 3, que é justamente para a gente conversar sobre esse contexto de pandemia e como isso tem afetado essa festa tão bonita que é o São João de Caruaru. Como é que você avalia, né, esse contexto? O contexto da pandemia é um contexto doloroso, porém inspirador. Você pode me perguntar, mas que mistura é essa? Porque nós precisamos reinventar. Isso foi uma coisa nunca vista. Ninguém nunca pensou, nem imaginou passar por isso. Muito bem nós depois de Tiratema. Quando chega a pandemia, para a gente, parou o mundo. Parou as atividades. Acabou o boi. Acabou a vida. A gente precisou parar para digerir o que estava acontecendo. Para entender um pouco o que estava acontecendo, a dimensão do que nós estávamos passando. Chorar um pouco com muitas percas que houveram e não entender por que estava acontecendo isso. O que houve? Caiu um Suriname, caiu alguma coisa aqui, o que está acontecendo? Um pouco antes de chegar essa pandemia, a matriarca se vai. Ele estava um pouco abalado já com a perca da matriarca e com tão pouco tempo, essa pandemia chega. E aí fecha tudo.
para tudo, tranca tudo e vem o desespero. Mas a gente pede a Deus sempre a sabedoria, que é o que Josué pediu sempre a nosso Todo-Poderoso. Sabedoria para entender as coisas. Serenidade para aceitar aquilo que nós podemos modificar. E entender o que não podemos também. E aí começa esse martírio. Começamos a entender que a cultura popular parou por aí, não podíamos mais fazer as festas, não podíamos mais nos divertir, não podíamos mais fazer nada. Mas não era por aí também. Começamos a entender que podíamos fazer alguma coisa por nós, né? Porque para alguém podemos fazer alguma coisa, mas por alguém, só alguém. E como Tiratema está lá na periferia, né? No bairro periférico da cidade, e com a construção de uma sede social que também estava parada dentro da comunidade, e que essa sede poderia servir para o bem-estar da coletividade, começamos a pensar em fazer alguma coisa. Alguma coisa online a gente teve que ir fazendo e se reinventando, né? Algumas oficinas fomos participando e também transmitindo aos nossos integrantes. Eles foram sofrendo por não ter como poder trabalhar nem se manter. E fomos sentindo a dor junto com eles. Mas aí começamos também, minha querida, tentando fazer com que o nosso povo pudesse produzir alguma coisa. Então, hoje, com a nossa comunidade, nosso pessoal aprenderam a produzir arte, sem ser a arte de brincar, a arte física. Começaram a confeccionar através de uma oficina que chegou lá, que é a comunidade com arte, começar a aprender a fazer realmente a arte com suas mãos. Então se faz o fuxico, se faz uma coxa, se faz a almofada, se faz o lacinho de cabelo, se faz o artesanato de barro, se faz artesanato de confecção, porque o polo nos proporciona muita sobra de material, que com essa sobra a gente pode produzir muita coisa para que possamos reverter em dinheiro. Então, com essa confecção de muitos produtos artesanais, nós conseguimos lá no polo de Caruaru um espaço onde estou colocando o nosso boi em exposição para ser um atrativo para o pessoal vir para olhar aquilo que está diferente dentro do polo de confecção. Meu boi ali, meu boi, um estandarte, alguma coisa está lá, parado. Mas quando chegam para ver aquilo lá, está nosso produto sendo vendido e essa venda revertida à nossa comunidade. Porque não basta ficar todo mundo lá esperando apenas o auxílio do governo, uma cesta básica para que possa alimentar. A cesta básica chega hoje, ela acaba, é comida. E amanhã vão comer o quê? O dinheiro recebe hoje, mas tem aluguel para pagar, tem feira para fazer, água para pagar, luz, telefone, então acaba. E amanhã vamos ver de quê? Então nós estamos dando condição para que o nosso pessoal possa produzir e da produção possa viver. Então esse empoderamento à comunidade, no seu coletivo, é que faz com que nós estejamos hoje saindo desse marasmo, desse aprisionamento que é a pandemia. Até porque acredito que nada voltará ao seu contexto normal, mas nunca. O que passou, passou. Digo sempre em palestras nossas que o que houve ontem eu não consigo mudar uma vírgula. O que tem para ver amanhã, a Deus pertence. Eu posso planejar, agendar, mas fazer, executar só amanhã. Então hoje tem que ser vivido intensamente. Então a gente sempre prepara o amanhã, mas executando hoje. Então a pandemia trouxe uma forma de a gente pensar diferente, fazer diferente, se reinventar e poder dar condição para que a vida continue. Perfeito, seu Roberto. E a participação de vocês nos editais públicos, como é que está? Olha, minha santa, essa é uma das coisas que nós agradecemos muito. Eu não sei se eu posso dizer aqui, mas eu preciso dizer, e se eu não disser isso aqui, eu não estou sendo fiel nem comigo, nem com o meu grupo. Eu constava na sua tese, na defesa da sua tese, eu dizia lá, eu quero repetir aqui. O Boi Tiratema ficou muito tempo aqui na periferia de Caruaru, pertinho, no apertar da hora, periferia de Caruaru, como diz na música de Gilberto Gil.
E nós, desde aquele tempo, tentamos muito fazer uma formação para que pudéssemos escrever nos editais da vida, culturalmente. Mas a mente do artista, ela é voltada para fazer a cultura e não para entrar no universo da burocracia. Tentei fazer alguns cursos, tentei colocar alguns elementos nossos, algumas pessoas nossas para fazer, mas não entra em nossas mentes a demistificação dos editais, que é muito burocrático. Eu dizia lá na faculdade na época que eu agradecia muito aos seus alunos, porque estavam vindo para perto dos artistas dessa condição para que eles possam poder sobreviver. Porque o edital é o que faz com que o artista possa realmente sobreviver às suas insistências e resistência da cultura popular. E aí os editais começaram a acontecer a partir daquele momento. Que nós começamos em 2009, quando eu fui para uma reunião sobre ponto de cultura, e quando lá na reunião, na Câmara de Vereadores, me falaram do que era preciso para tornar-se um ponto de cultura, eu levantei com meu pai, o mestre, e fomos saindo. É que um cidadão que participava da Acadesc, o Ione Amorim, me procurou e me perguntava se nós tínhamos interesse em participar daquele edital para tornar-se ponto de cultura. Eu disse a ela, interesse eu tenho, não sei como, porque o que me disseram ali é coisa que não entra na nossa cabeça. Mas através da Acadesc foi escrito um projeto em um edital para ponto de cultura e nós em 2009 fomos contemplados, porque alguém já nos ajudou naquele tempo. E passado o tempo, não houve um auxílio da própria gestão estadual para prestação de conta, e aí esse ponto de cultura fracassou com as outras parcelas que tínhamos para receber. Mas aí nós fomos contemplados recentemente com um edital de figurino, depois com um edital para outro projeto, se correu Boitipega, tudo isso feito por alunos universitários que, entendendo a importância do edital e do nosso trabalho, nos ajudou com isso. Então eu sou muito grato ao pessoal que hoje estão sendo formados na universidade, porque eles estão tendo esse entendimento de ajudar a quem está nessa estrada. Temos visto muitos mestres partirem para o outro lado da vida, para a eternidade, para o plano superior, e os filhos não darem sequência àquela cultura, porque viram que seus pais, seus avós, faleceram sem uma condição, sem uma estrutura. Porque os órgãos governamentais, às vezes, não têm essa estrutura, e a gente não tem. Só os editais podem fazer isso. E eu vejo essa luz no fundo do túnel, através dos universitários que estão se formando e com vontade de fazer com que a gente possa crescer nos editais da vida. Fomos contemplados já o ano passado com um edital, com um prêmio, né? A Lei Aldir Blanc nos contemplou. Teve um prêmio também feito no nível de estado, que um aluno, me permita que chamar, o nome dele foi Fernando, que era um aluno seu, inclusive, nos inscreveu, fomos contemplados. Então, os editais da vida que faz com que nós possamos estar caminhando e trilhando ainda na vida da cultura popular. Muito bom, senhor Roberto, que ótimo que esse diálogo está acontecendo, né, entre a universidade e a cultura popular, realmente. Muito bom, e eu sou grato, na verdade, a você da universidade, porque estão com esse olhar, e quando os mestres estão cansando e querendo partir, vocês chegam e sentem ele com essa condicionalidade de poder saber que algum dinheirinho está lá, porque os editais existem, tem muitos editais por aí, Caixa, Itaú, Cultural e muitos outros, que nós não temos. Eu sei que ele existe, mas como acessar, não sei. Como fazer, não sei. Como preencher, não sei. Como fazer os esboços, não sei. Então, vocês chegam nesse momento nos proporcionando isso. E eu dizia outro dia e continuo reafirmando, nós temos um espaço lá na periferia, estamos com um espaço aqui na estação ferroviária, que está ficando pronto esse ano, se assim o Criador permitir, e eu quero, com certeza, nesse espaço do centro da cidade, deixar um local reservado, onde os vossos alunos possam vir para cá e usar esse espaço para que possa ajudar os artistas que tanto sofrem, como eu tanto sofri também, e hoje tenho vocês do meu lado me ajudando, e eu tenho certeza, não tenho dúvida, que tem muitos mestres precisando da ajuda de vocês, só dependendo de um espaço aqui no centro que possamos focar tudo isso em um só canto e ajudar esses artistas a poderem crescer na vida e fazer com que eles possam ter dias de vida, finais de vida melhores, com as ajudas do Estado que possam nos ajudar.
Perfeito, Sr. Roberto. E é interessante também porque é uma via de mão dupla, né? Eu acho que tanto os mestres ganham quanto os estudantes também, né? Que aprendem horrores, assim, sobre produção cultural, né? Sobre como se desenvolverem nesse campo. Sem dúvida. Eu me lembro perfeitamente quando uma senhora chamada Ivone, um aluno chamado Ivone, fez um mestrado a respeito do Bumba Meu Boi, anos atrás. Ela parava comigo no canto e olhava para o mestre ali simples, sentado no cantinho lá, só limitava essa resposta que ela dava e caladinho, estava caladinho, estava lá. E ela dizia: Seu Roberto, o senhor não sabe o quanto eu estou ralando, sofrendo e gastando para ter um mestrado. E seu Jéssico, com tanta simplicidade, é esse grande mestre que ele é. Então aquela troca de experiência feita naquele momento, que eu via dela ali, o investimento para conseguir um mestrado, um diploma, um certificado, e aquele mestre tão simples ali fazendo aquele trabalho dele. Certa vez eu estava aqui em frente à fundação e passava um senhor chamado Seu João do Pife, é uma lenda de Caruaru, numa bicicletinha, caminhando, e alguém dizia: mas rapaz, Seu João ali, um homem que conhece o mundo todo, já foi à Europa para tudo quanto é canto, e andando numa bicicleta. E alguém me respondia de lado: não é por acaso que ele é o grande mestre que é, sua simplicidade é que se lhe torna um grande mestre. Então essa troca de experiência do mestre, sua sabedoria, seu passar de saberes para a universidade, das bancas da universidade, esse entrelaçamento é uma riqueza muito grande. E nesse meio eu estou tendo um lucro muito grande. Eu sou beneficiado de tudo isso, que eu venho com a bagagem do meu mestre que me passou e de vocês enquanto mestre universitário me proporcionando essa riqueza. E é por isso que muitas vezes, por mais que eu tenha pensado em desistir no caminho da vida cultural, eu jamais desistirei, porque essa ajuda mútua que eu tenho recebido me dá o argumento, o combustível para que eu possa caminhar. E aí, quando eu lembro do meu pai, de minha mãe, de você, Elizabeth, dos seus alunos e das bancadas universitárias, dá energia, dá o gás necessário, né, Sr. Roberto? Emociona porque nós somos movidos pela emoção. Sim, né? E lembrando desse momento, a gente faz com que a gente não desista da luta. E não é por acaso que Diretema está completando os seus 100 anos. E o choro vem porque é a emoção, é a vontade de vencer, é a garra. E quando a gente vê que a gente não consegue caminhar sozinho em lugar nenhum, porque eu costumo sempre frisar, minha querida, que nós nesse mundo de meu Deus, até para ser egoísta, temos que ter alguém perto da gente. E a cultura popular nos dá sabedoria. Eu aprendi com os mais antigos, aprendo com os mais velhos, tenho essa experiência hoje. Vocês me alimentam do novo, do moderno, do que eu preciso fazer, abre meus caminhos, e eu tenho certeza que as futuras gerações vão herdar muito de vocês. Hoje eu tenho dito a meus sobrinhos, a meus filhos, aos netos, aos bisnetos dos mestres, eu tenho mostrado a eles que eles precisam dar sequência ao trabalho que nós estamos fazendo. Isso não é um trabalho meu, é um trabalho nosso. No amanhã não muito distante, os nossos herdeiros da cultura vão lembrar de mim, lembrar de você, lembrar de Fernando, lembrar de um Joelson da vida, lembrar de uma Meryl, lembrar de toda essa estrutura acadêmica que hoje vem abraçar a cultura popular e ao Boi Diretema. Sou muito grato por isso. A única palavra que podemos dizer a vocês é gratidão de coração. A gente tem muito que aprender nessa vida, muito, né? Muito. E que bom que a gente está em diálogo. Acho que é assim que a gente cresce. Essa é uma via de mão dupla, que já dizia São Francisco de Assis. É dando que se recebe, é amando que se é amado. E não adianta eu tentar, quando a palavra diz que quando te bater uma face oferece a outra, não é pedir para que bata no outro lado do meu rosto. É que eu possa dar flores e que me dá pedras. E aí a cultura, ela tem esse papel preponderante de mover, de transformar o modo das pessoas agirem, pensar e falar. Então ela tem essa essência. Eu aprendi muito com ela, eu aprendo muito com ela, e cada dia que se passa eu tenho tido um novo aprendizado. E isso tanto faz do mestre da cultura, como que chega novinho hoje. Lá no nosso terreiro do Boi, você esteve lá, você pode constatar isso.
tanta criança que quando eu saía numa viagem para Olinda em um ônibus, eu tinha que limitar o quantitativo de integrante para levar, eu tive muitas oportunidades de não poder limitar. Tem que chamar o motorista, conversar com ele, arrumar uns banquinhos, botar no meio do ônibus, porque quem estava ficando chorando. Quem estava indo também estava chorando. Eu não podia deixar de levar mais alguma pessoa. Então, a criança também, ela cria um amor pelo boi, que é uma coisa fantástica. E eu estou tendo uma obrigação agora de confeccionar umas réplicas do boi, da borrinha, do estandarte, que os meninos estão brincando com caixa de papelão na cabeça. E aí estão pedindo para que eu faça essa réplica. Eu preciso fazer para que na próxima apresentação, pós-pandemia, que assim vai acontecer, se o Criador permitir, eu quero convidar todas as crianças que estão conseguindo as réplicas agora para fazer uma grande evolução junto com a gente. E aí, se eu quer deixar um último recado para quem está ouvindo, alguma indicação, enfim, fica à vontade. Eu deixo aqui, eu quero deixar, Elizabeth, nós estamos esse ano nos contemplando, se assim Deus permitir, com o patrimônio vivo do estado de Pernambuco. E nós, enquanto patrimônio vivo do município, patrimônio vivo do estado, a nossa responsabilidade aumenta, que é de levar às escolas primárias, aos ensino básico, às universidades, aos cursos de formação, a nossa existência, a nossa essência, para que as pessoas possam entender esses nossos elementos. Eu tive em um colégio uma certa vez, e lá na Semana do Folclore, eu vi no mural da escola um trabalho feito com os bois de Parintins. Eu chamava a gestão para dizer que o Caruaru tinha boi no boi, e a gestão não tinha conhecimento disso. Então hoje estamos aí na caminhada para ser patrimônio vivo do Estado, para levarmos conhecimento onde quer que seja. Então vamos estar sempre dispostos, de pé firmes às ordens. Na nossa sede social, na nossa comunidade, é o trabalho de inclusão, onde vamos ter que ter dentro da sede cursos profissionalizantes, biblioteca, trabalhos de musicalidade, para que possamos ensinar às mães, aos pais, aos alunos, aos moradores, o seu lado de cidadania. Não basta ensinarmos o que é a cultura popular, nem o brinquedo, nem o foguete. É tornar cada personagem cidadão e dono da sua própria existência. Porque, na verdade, se você não sabe traçar os seus caminhos, você se perde no caminho da vida. Somos cidadãos responsáveis pelo lápis e o papel que traça nossos próprios destinos. Que nós podemos escrever isso aí. Então, o Tiratema, enquanto cidadão, tem esse papel de fazer com que as pessoas possam traçar os seus caminhos e caminhar junto com seus familiares. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês, e na certeza de que Tiratema perpassará os 100 anos de existência e, certamente, quando tudo passar, queremos dar aquele grande abraço fraterno em todos vocês. Muito obrigado. Amém. E que Deus abençoe ricamente. Amém, Roberto. Muito obrigada pela participação. Eu sou muito grata. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.